A média móvel exponencial é um pouco diferente, porque na fórmula dela, ela tem um fator K que dá mais importância aos últimos períodos. Ou seja, o preço de fechamento de Vale hoje é mais importante do que o preço de fechamento de segunda-feira, já que hoje é terça, né? O preço de fechamento de segunda-feira é mais importante do que o preço de fechamento de sexta, que é mais importante do que o preço de fechamento de quinta. Quando a gente pega uma média móvel muito curta, que eu nem gosto de usar, 4 períodos, isso talvez não faça tanta diferença, né? Mas se a gente for usar uma média de 200 períodos no gráfico, é claro que o preço de fechamento de Vale hoje é mais importante no cálculo, né, de onde está a média do que o preço de fechamento de 200 pregões atrás. Então, eu prefiro, né, muito mais a média móvel exponencial, que se atenta e dá mais valor aos últimos períodos do que aquilo que ficou lá para trás, tá? Então, apesar de ter essas duas médias, ou a possibilidade de ter sempre essas duas médias no gráfico, eu gosto de utilizar para as minhas análises a média móvel exponencial, perfeito? E aí, o que a gente pode fazer? Existem várias técnicas de utilização das médias móveis, tá? Você pode simplesmente colocar no gráfico uma média móvel quando, principalmente, o ativo não tem uma tendência tão bem definida, que é o caso de Vale, tá? E definir se você vai separar aquele ativo para compra ou para venda, observando exatamente uma média de 200 períodos. É o que muita gente faz, principalmente no mercado americano, tá? E faz muito aqui no Brasil também. Ou seja, quando esse ativo, no caso Vale, está acima da média de 200, que é o que acontece aqui nessa região, o cara foca apenas em compra, tá? Ou seja, ele vai, durante o período em que o preço está acima das médias, e às vezes até nas correções, ficar focado só em compra. E a partir do momento que o preço cai abaixo das médias, vai ficar focado só em venda, tá? Você pode usar isso para um ativo ou para um mercado. Por exemplo, muita gente nos Estados Unidos, inclusive quem segue fundamento, tá? É mais ou menos ousado se baseando na média móvel de 200 períodos do Dow Jones ou do S&P 500. Por exemplo, neste momento, o S&P 500 está abaixo da média de 200 períodos. Então, quem opera se baseando nessa média está muito mais vendedor do que comprador. Vai ficar novamente comprador a partir do momento em que o preço estiver acima dessa média de 200 períodos. Para ser mais sincero, né, nos Estados Unidos, muita gente utiliza isso no gráfico semanal, ou seja, enquanto o Dow Jones ou o S&P 500, né, ou qualquer índice que eles estudam, estão abaixo da média de 200 períodos no gráfico semanal, esse cara foca apenas em venda. A partir do momento que o preço supera essa média de 200 períodos, como aconteceu, por exemplo, a partir de 2009, né, no mercado americano, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, tá? Aliás, a partir de 2010, né, o cara vai ficar focado exclusivamente na compra, né? E o que é mais importante, ele vai esperar, né, e vai se importar com essa vinda até essa região de médias móveis, para que se a partir daqui o mercado ganhar força, ele compre mais, tá? Então, todas as vezes que o preço vem perto dessas médias, né, o apetite para compra de quem gosta de utilizar isso aqui como região de suporte acaba aumentando, como acontece, por exemplo, em 2015, como acontece em 2016, e aí depois o preço vai-se embora, e aí depois acontece aqui em 2018, né? Até que vem a pandemia, o mercado cruza para baixo essa região, volta para cima e continua acima, inclusive aí neste momento em que o mercado passa por um pouco de turbulência, por conta de motivos aí que quem acompanha o mercado já sabe, né? Você tem lá problema em banco, problema com taxa de juros, problema com inflação no mercado americano, mas ele ainda acima da média móvel de 200, por isso que essa troço não cai de jeito nenhum, tá? Porque ainda tem força, tá? Então, muita gente utiliza essa média de 200 períodos, né, para balizar se está na hora de comprar, se está na hora de vender, né? E a gente pode usar isso para qualquer ativo do nosso mercado e se atentar para alguma coisa que é perigosa. Média móvel é muito bem utilizada para mercados em tendência, né? Porque mercados laterais, né? Então, mercado em tendência, Embraer, né? Vamos comprar a Embraer quando ela cruzar a média móvel de 200 períodos para cima, vamos, né?
né? Então a gente já tem aqui um ganho acumulado de 44%, né? Mas é difícil fazer isso com o mercado em consolidação, porque, por exemplo, se a gente mudar de Embraer para o GPA, a gente vai ver que durante toda essa lateralização, isso aqui que não tem nenhum tipo de tendência, a hora está acima, a hora está abaixo dessas médias, né? E na maioria das vezes, se a gente se aventura a fazer qualquer tipo de operação, fechando acima ou fechando abaixo, a gente vai tomar uma chuva de stop e não vai ter nenhum resultado consistente, tá? Então, para mercado em tendência, né, estar acima e estar abaixo da média, por exemplo, de 200 períodos, se você gosta de utilizar, é a mais utilizada, né? Para mercados mais fortes, até essa média de 50 períodos, muita gente gosta de utilizar, não para mercado lateral, né? Para mercado lateral, isso aqui é uma tristeza danada, né? Você vai operar preço acima, preço abaixo, é uma chuva de stop, né? Mas para mercados em tendência, vamos voltar lá para a Embraer, né? Cruzou isso aqui para cima ou voltou até essa região, você utiliza esse ponto para pensar em novas compras, funciona muito bem, tá? Ou seja, média de 50, média de 200 para mercado em tendência. Cruzou para cima, você pode comprar, e a cada recuo que fizer perto dessas médias móveis, você pode pensar em novas compras. Isso aqui acaba funcionando bem, tá? Ainda não é a forma que eu gosto de utilizar a média móvel, mas é uma forma que muita gente utiliza para tomada de decisão.